O livro Os Axiomas de Zurich foi escrito por Max Gunther e conta os conselhos secretos dos banqueiros suíços para orientar investimentos. Esses banqueiros dizem que o investidor que seguir essa série de comportamentos e posturas sugeridos pelos axiomas, o investidor terá uma posição muito mais competitiva em relação aos demais investidores. Bom, é claro que esses comportamentos e postura não necessariamente afastará o investidor dos riscos associados às diferentes modalidades de investimento. Na verdade, a ideia de arriscar-se é justamente o que se propõe em vários momentos no livro, porém munido de uma série de axiomas. É justamente então que esse temido risco levará o investidor do ponto onde ele está ao ponto onde ele gostaria de chegar em relação aos seus investimentos. Bom, e aproveitando a referência sobre o ponto onde se está e o ponto onde gostaria de chegar com os seus investimentos, esse é um outro ponto crítico na análise dos banqueiros suíços, que dizem que saiba exatamente onde quer chegar com cada um dos seus investimentos. E no momento em que chegar a tal ponto, realize os lucros e siga para o próximo investimento. E se não o fizer, que seja por ter uma informação relevante e que corrobore a decisão de continuar com o investimento, de maneira que valide a sua decisão como uma decisão sensata. É interessante como o escritor consegue colocar exemplos e relatos em referência aos axiomas e até mesmo como esses muitas vezes se cruzam, se harmonizam e até mesmo se parecem de forma que o leitor às vezes pensa que já os conhece de páginas anteriores. Bom, e aproveitando o exemplo há pouco citado sobre sensatez no momento em que se atinge o ponto que foi previamente estipulado num investimento, o qual os axiomas recomendam realizar o lucro e então seguir para o próximo investimento. Veja como esse axioma se harmoniza com outros axiomas que dizem: não confunda palpite com esperança, ou que, dentre os desígnios de uma força maior regendo o universo, um deles seja fazer de você e exclusivamente você uma pessoa mais rica. Parece pouco provável. Ou mesmo se a astrologia funcionasse, bom, então todos os astrólogos seriam extremamente ricos. Portanto, se a ideia é seguir os axiomas, estes vão pedir que o investidor, pelo menos no que diz respeito a investimentos, deixe de lado ideias como força maior, clarividência e coisas do gênero e atenha-se somente ao que pode ser explicado. Bom, e seguindo com a harmonia entre axiomas e os seus pedidos de racionalidade nas decisões relacionadas aos investimentos, seria pouco racional projetar sentimentos sobre os seus investimentos. Marx coloca no livro alguns exemplos de pessoas que se viam presas aos seus investimentos por um sentimento de lealdade. Investimentos que já passaram o momento de vender e realizar os lucros ou até mesmo os prejuízos para evitar maiores, e as pessoas simplesmente não podiam fazer por esse sentimento de lealdade e com isso iam somente acumulando prejuízos. Marx comenta outros tipos de sentimento como saudade, e os axiomas deixam claro que esses tipos de sentimento, saudade e lealdade, prejudicam muito o investidor, de maneira que o impedem de seguir para novos e melhores negócios porque têm o seu dinheiro parado em investimento aos quais se veem leais. Isso impede uma maior lucratividade, já que o seu dinheiro está parado e não consegue colocar em um negócio que poderia render muito mais. O que Marx coloca no livro é personificar os investimentos e fixar-se na ideia de que esse lhe deve algo. São ações, papéis e investimentos e não devem nada ao investidor. Se esses, por qualquer que seja o motivo, realizam riqueza ou prejuízos, o investidor deve aceitá-los como parte dos riscos. A ideia, e como diz os axiomas, é não vincular-se
com os investimentos. São ações, papéis, investimentos, não são pessoas. Em algum momento terá que deixá-los e realizar lucros, riquezas ou prejuízos como parte dos riscos da especulação. Bom, em uma análise macro, vemos que os temas abordados pelos axiomas passam pela vida e cotidiano de muitas pessoas, porém têm um papel crítico na vida de um investidor ou no sucesso de um investidor. E os temas abordados nos axiomas são risco, ganância, esperança, previsões, padrões, intuição, religião, ocultismo, otimismo, pessimismo, consenso, teimosia e também planejamento.